Olá, eu sou Elton Cândido e hoje nós vamos falar sobre princípios fundamentais na Constituição. Mas antes, roda a vinheta. Olá, eu sou Elton Cândido e hoje nós vamos falar sobre princípios fundamentais na Constituição. Nós vamos falar sobre os quatro primeiros artigos da Constituição. Artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Primeira coisa que a gente precisa compreender, os princípios fundamentais são o título 1 da Constituição e, como eu já disse, corresponde aos quatro primeiros incisos. Por que é importante gravar um vídeo sobre esses quatro primeiros incisos? Primeiro que nesses quatro primeiros incisos nós temos um conteúdo muito amplo de informação e nos concursos eles aproveitam para elaborar diversas questões. Então essa aula de hoje é para falar desses quatro princípios, que confundem muito os candidatos, concurseiros e quem presta a prova, e vocês vão entender por quê. Primeira coisa, a gente analisa o primeiro artigo, o artigo 1. O artigo 1 ele fala o quê? Que a República Federativa do Brasil ela é constituída pelo quê? Pela União. A União indissolúvel dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Também o artigo 1º fala que nós somos um Estado democrático de direito e temos como fundamentos. Claro que eu estou falando de forma mais didática e não o texto literal do artigo 1º. Fundamentos. Então, no artigo 1º estão os fundamentos da República. Mas o que são fundamentos? Os fundamentos, eles nada mais são do que metas. Metas. Uma espécie de... Essas metas são baseadas no quê? Essas metas são baseadas nas regras constitucionais e nos princípios constitucionais. Se você não sabe o que são regras e princípios, procura no canal a aula sobre norma constitucional, parte 1 e parte 2. Lá eu estou explicando o que são regras constitucionais, o que são princípios constitucionais e como se soluciona um conflito entre regra com regra, princípio com princípio ou regra com princípio. Vale a pena assistir. Bom, no artigo 1º, então, ele fala da República. A gente não pode esquecer que o que é República? República corresponde, será que é a forma de governo, a forma de Estado ou sistema de governo? República corresponde à forma de governo. Forma de governo, ou é monarquia ou é república. Não são esses dois exemplos que nós temos, mas o que é república? A república nada mais é do que a coisa pública, do que a res pública, onde quem governa, ele é eleito pelo povo, diferente da monarquia, onde quem governa faz isso durante um período, existe uma temporariedade, existe uma eletividade, existe uma responsabilidade para quem governa. Isso é república. Também, aproveitando, nós somos uma federação, porque se nós somos se a República Federativa ela é composta pela União indissolúvel, então nós somos uma federação. Federação seria a forma de Estado. A federação corresponde a essa junção de todos os Estados membros. Isso a gente precisa lembrar, tá? E, obviamente, que sistema de governo, para uma outra aula, sistema de governo, nós teríamos o presidencialista ou o parlamentarista. Só um pequeno resumo aí de teoria geral do Estado. Então, isso está lá no artigo 1º. E aí vem os incisos. Quais são os incisos do artigo 1º? Os incisos do artigo 1º são soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, pluralismo político, iniciativa privada e a valorização social do trabalho. São os 5 incisos. Sobre soberania, é importante a gente analisar que a soberania ela tem 2 planos. No plano internacional, ela corresponde à independência nacional do nosso país. No plano internacional, a soberania corresponde à independência do nosso país. E no plano interno, aqui, nacional, corresponde à supremacia dela. No mesmo sentido, nós temos lá no inciso 2º a cidadania. A cidadania é importante a gente lembrar que é a possibilidade
a possibilidade do cidadão ele poder o quê? Interferir nas decisões políticas do Estado. Quando um cidadão vota, escolhe um presidente, ele está naquele momento decidindo sobre o Estado. É claro que não existe só essa forma de exercício da cidadania, mas eu preciso estar em pleno gozo dos meus direitos políticos. Pleno gozo dos meus direitos políticos, lá no artigo 14. Então, um cidadão é esse que exerce a sua cidadania. Ainda sobre a dignidade da pessoa humana, se vocês observarem, o Supremo Tribunal Federal, em diversos julgamentos, em diversos, utiliza esse princípio da dignidade da pessoa humana como fundamento nas suas decisões. Justamente porque é um fundamento da República. Quarto inciso, a valorização social do trabalho e da livre iniciativa. É um fundamento da República enquanto meta você valorizar o trabalho, mas também você conseguir, de uma certa forma, garantir a livre iniciativa para que essa valorização do trabalho ela consiga se desenvolver e se ampliar. No mesmo sentido, no inciso 5º do artigo 1º, nós temos o pluralismo político, ou seja, a política será exercida de diversas formas. E aqui fica só uma observação. Pluralismo político, ele é diferente de pluripartidarismo. Pluripartidarismo é outra coisa. Não confunda com pluralismo político. Perfeito? E no artigo 2º? No artigo 2º nós temos a separação dos poderes. Separação dos poderes. Que a União, ela tem quais poderes que são independentes e harmônicos entre si? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si. Legislativo, Executivo e o Judiciário. Tudo bem? E aí, se você tiver a intenção de estudar um pouco mais sobre Legislativo, tem aula específica no canal também. Sobre processo legislativo, enfim, espécies legislativas, dá uma assistida nesse vídeo. O importante para esse nosso vídeo sobre princípios fundamentais e em se tratando de separação dos poderes é que você entenda uma coisa. Lembra lá do livro O Espírito das Leis de Montesquieu? O Espírito das Leis de Montesquieu é um clássico, é uma referência quando se fala na separação dos poderes. Primeiro, é equivocado falar em separação dos poderes porque o poder ele é um só, ele é uno. O mais correto seria você falar as funções de poder. A função legislativa, a função executiva. Mas vamos lá. O que Montesquieu trouxe? Trouxe justamente essa ideia de que deveria existir poderes diferentes com funções únicas diferentes. Legislativo legisla, executivo administra, judiciário julga. Perfeito. Hoje, essa ideia ainda permanece? Sim. Mas vamos pensar na nossa Constituição. Os poderes, de acordo com a nossa Constituição, quando nós estudamos a Constituição, nós entendemos que esses três poderes, eles possuem sim uma função que é típica dele, legislar, fiscalizar, administrar e julgar, típica dele, mas existem também funções que são atípicas. Quando nós estudamos a Constituição, nós verificamos que muitas vezes o legislativo ele não legisla, ele julga. Exemplo, impeachment. Muitas vezes nós verificamos que o executivo ele não administra, ele legisla. Exemplo, medida provisória ou ainda lei delegada quando autorizada pelo Congresso. Em alguns momentos nós verificamos que o judiciário ele não julga, ele legisla. Exemplo, regimento interno dos tribunais. O que eu quero que você compreenda? Que hoje nós temos uma ampliação dessa ideia de Montesquieu. Os poderes, eles possuem, sim, funções típicas e também funções atípicas. Bom, encerrando então o inciso 2º, o artigo 2º. Artigo 3º. O artigo 3º, ele já fala de objetivos que a República precisa alcançar até para que o artigo 1º faça sentido. Então vamos lá. Os objetivos da República nós temos. Aliás, o que são os objetivos da República? Como eu disse, são objetivos, mas eles são mandamentos de otimização, como a doutrina chama, que seria a
aplicabilidade das normas constitucionais, elas necessitam que o Estado brasileiro sempre busque os seus objetivos do artigo 3º. Vamos lá. Por exemplo, construir uma sociedade livre, justa e solidária. Esse é um objetivo da República. Dá uma lida lá no artigo 3º. Garantir o desenvolvimento nacional. Isso é um objetivo da República. Ou seja, eu preciso de um desenvolvimento econômico. Inciso 3º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Ou seja, como que eu vou reduzir essas desigualdades? Quando eu olho para uma região do Brasil, norte, nordeste e o sul, elas são iguais? Não, mas a intenção é que a pobreza no país, independente dessas regiões, ela seja reduzida, diminuída. E nós conseguimos isso apenas com políticas públicas. Está vendo a importância de estudar os objetivos? O último objetivo lá do artigo 3º, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Isso está no artigo 3º, inciso 4º. Então esses são os objetivos. Perfeito. E o artigo 4º, que é o último. Aqui é importante, ó. Os objetivos do artigo 3º, você entenda, é interno. É interno, é o que se aplica aqui, é o que nós vamos buscar. Está no artigo 3º. Quando você lê o artigo 4º, é uma declaração do Estado brasileiro para fora do país. São os princípios nas relações internacionais do Brasil. Lembra disso? São os princípios nas relações internacionais do Brasil, para fora. Nós estamos declarando, ó, é isso aqui que nós vamos fazer. É isso aqui que nós pretendemos. É isso aqui a nossa função. Mas vamos lá. Eu quero que você grave um mnemônico para o artigo 4º. O artigo 4º, ele é extenso, ele tem 10 incisos. O artigo 4º tem 10 incisos. E se você gravar eles, eu vou explicar como, você consegue facilmente acertar questões, porque você vai lembrar do primeiro, que são fundamentos, e aí o que seria nas provas misturar tudo para confundir o candidato, você mais atento vai conseguir acertar facilmente. Vamos lá, você vai gravar o seguinte mnemônico. Lembra que mnemônico é uma palavra ou frase que não tem nenhum sentido lógico, mas o importante é você lembrar da frase, porque nela tem muita informação que vai te ajudar. E, na verdade, você vai resgatar através do mnemônico muitas informações através daquelas palavras. Qual é a frase que você vai lembrar? Você vai lembrar do seguinte: conde preso não reina, coopera igual. Eu vou repetir. Conde preso não reina, coopera igual. Vamos lá. Concessão de asilo político, defesa da paz, prevalência dos direitos humanos, solução pacífica dos conflitos, não intervenção, repúdio ao terrorismo, independência nacional, autodeterminação dos povos, cooperação entre os povos e, por último, igualdade entre os estados. Conde preso não reina, coopera igual. Quando você observar e gravar isso daqui, quando chegar uma questão falando assim, quais são os princípios com relação aos princípios nas relações internacionais da República Federativa do Brasil, aí ele quer saber o artigo 4º. Você lembrou? Vai ter uma alternativa só falando disso. Ou a pergunta sobre fundamentos, ou a pergunta sobre objetivos. Você lembrando do 4º, você exclui, fala, ó, não, você risca porque, ó, isso daqui é relação internacional, isso daqui é fundamento, sobrou, isso aqui é objetivo. É assim que a gente acerta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, ele é curto, rápido, objetivo. Dê o seu joinha, clica no sininho para fazer suas inscrições, divulgue para os seus amigos e colegas. Espero que tenha sido produtivo para você e útil esse vídeo. Faça os comentários aí. Grande abraço, a gente se encontra no próximo vídeo. Fiquem com Deus.